pessoal, aqui é a professora Karina do Externato Parque Continental. Eu e os meus companheiros de trabalho, os outros professores do ensino médio e do fundamental, vamos falar um pouco sobre o coronavírus e como a escola irá agir, quais são os procedimentos da escola de acordo com tudo isso que está acontecendo. Bom, diante desse quadro de epidemia, a gente precisa primeiramente conceituar, compreender como funciona, né, o vírus. O coronavírus não é um vírus específico, é uma família de vírus. Esse novo coronavírus foi registrado, o primeiro caso, em dezembro do ano passado, em 2019, na China, e ele é responsável pela doença que agora a gente está conhecendo, chamada Covid-19. A Covid-19 é uma doença que causa danos principalmente respiratórios e tem um grupo de risco, que são principalmente os idosos e as pessoas que estão com a imunidade baixa. Então, a gente tem que entender que a consequência dessa doença é pior para esse grupo de risco, certo? Os jovens normalmente se curam com mais facilidade, porém os idosos, né, e as pessoas com imunidade baixa, por algum motivo específico, pode ter sequelas permanentes nos pulmões e tudo. Alguns estudos estão apontando para isso, então por isso a gente tem que se precaver. Muito bem, muito se escuta sobre o coronavírus, mas nós temos que pensar nas recomendações no que fazer para prevenir. Então, primeira coisa que nós temos que pensar, temos que higienizar as nossas mãos, como temos o hábito de levar nossas mãos à boca, aos olhos, né? Então vamos higienizar, água e sabão já resolve, né? O sabão tem capacidade de destruir essa cápsula aí, essa membrana aí do vírus. Álcool gel 70 também, mas suponhamos que não encontre álcool gel porque está em falta, água e sabão resolve. Manter as superfícies limpas e os ambientes limpos também é muito necessário, porque assim a gente evita a contaminação. É importante também evitar contatos físicos, como abraço, beijos, aperto de mão. Eu sei que é gostoso estar perto das pessoas que nós amamos, mas isso não significa menosprezar as pessoas, né? Neste momento é necessário termos empatia e necessário que nós tenhamos um espírito colaborativo para que possamos, então, passar por essa situação de maneira mais suave, mais tranquila. Então, neste contexto, eu desejo para vocês que fiquem, né, nos seus ambientes, que estejam ali em isolamento. Não é o fim do mundo, não precisamos ter histerismo, mas vamos ter cautela. Este é o necessário, cautela. Olá, tudo bem? Por que é tão importante a gente manter esse distanciamento entre as pessoas como medida de segurança? Uma célula do nosso corpo humano, ela costuma ser várias vezes maior do que um vírus. Se você pegar as medidas ali, em alguns casos ela pode ser até mais de 100, 200, 300, quase 1000 vezes maiores do que um vírus. Então é muito fácil você acabar lançando partículas virais no espaço em que você está. Um ponto importante é manter os ambientes sempre arejados, tá certo? Mesmo às vezes que esteja um pouco de frio, deixar alguma janela, alguma parte da sua casa sempre ali um pouco com uma ventilação de ar circulando, tá certo? Vai lá. Bom, eu vou falar um pouquinho da propagação. Existe um estudo, que ainda não foi totalmente confirmado, mas que se dobra a quantidade de infectados a cada 2 dias. Se isso for verdade, matematicamente podemos explicar através de uma equação exponencial 2 elevado ao tempo. Então, em um dia nós teríamos 2 pessoas, 2 elevado a 1. Em 2 dias, 4 pessoas, 2 elevado a 2. Em 3 dias, 2 elevado ao cubo, 8 pessoas. Em 10 dias, nós teríamos 1024 pessoas. Isso significa que mais ou menos 20 dias depois, nós teríamos em torno de mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Então, do porquê está sendo feito algo para que isso não aconteça? Para não ficar algo tão grande, tão difícil de conseguirmos conter, conseguirmos remediar. Certo? Se a gente fizer um gráfico aqui de número de infectados por tempo, o que a gente pode perceber? O sistema de saúde ele tem um suporte limite de pessoas em leitos e camas. Então a gente pode traçar nesse segmento uma linha imaginária indicando essa capacidade de suporte.
No caso da Itália, você teve um crescimento muito grande de infectados que superou essa capacidade de suporte. A tendência é a quantidade de infectados ir se reduzir, tá? Com a passagem da doença. Aqui no Brasil, a gente tem que evitar atingir esse patamar aqui. A partir desse momento, a gente não vai ter mais lugares nos hospitais. Então, o que vai começar a acontecer? Os médicos vão orientar que as pessoas em casos menos graves retornem para casa. E lá vai ser mais difícil ter algum tipo de assistência. Em outros países, como na Coreia do Sul, você teve um crescimento, mas aí o governo começou a adotar medidas de contenção e a população começou a seguir elas. Então, esse crescimento não foi tão grande a ponto de superar a capacidade médica daquele país. Então, o nosso foco aqui não é evitar a infecção, porque ela vai acontecer, as pessoas vão pegar coronavírus. Só que o que é importante? Evitar superar a capacidade de suporte do nosso sistema de saúde com pessoas doentes. Por isso que aqui na escola a gente está evitando o quê? A aula presencial, por exemplo. As crianças e os adolescentes têm alguns casos mais sérios, mas eles têm uma resistência maior. Só que eles vão retornar para casa e vão entrar em contato com pessoas de grupo de risco. Isso vai o quê? Aumentar muito o número de infectados. Esse então é uma das grandes razões para a gente fazer essa breve interrupção, tá certo? Mas isso é só na questão presencial. Pedagogicamente a gente vai continuar interagindo. Inclusive, se nós pensarmos, se conseguimos manter essa como na Coreia, em pouco tempo passamos pela crise. Se nós não fizermos isso, vai acontecer como na Itália. Vamos ficar presos em casa e não vamos poder sair de lugar de jeito nenhum, para lugar nenhum. Então é algo passageiro, então precisamos de ajuda. Se todos cooperarem, logo nós temos essa curva mais baixa, conseguimos passar por essa pandemia rapidamente. Se não, é algo muito longo e muito complexo. O que acontece aqui na escola? Em saúde, nós adotamos medidas de prevenção, são medidas chamadas de profiláticas. Então, esse estado desse momento é uma medida profilática importantíssima, tá certo? Os sintomas do coronavírus são muito parecidos com os sintomas da gripe e resfriado, como tosse, febre, dor de cabeça, dor de garganta. A recomendação do Ministério da Saúde é monitorar esse quadro, né? Se com sintomas brandos, permanecer em casa. Se por acaso tiver um aumento desses sintomas, né, e houver falta de ar, a orientação é que procure um médico. É importante a gente lembrar também que esse período de quarentena não significa férias. Nós temos muito trabalho para fazer, tanto cuidando da nossa população, como também com questões pedagógicas. A partir do dia 23 de março, as atividades serão postadas no plural, e do dia 23 até o dia 31 de março, as nossas aulas estão suspensas. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato com a Secretaria da Escola.